Sempre queremos agradecer a amada igreja pelas orações. Tivemos um tempo precioso em fevereiro na Suécia e, na verdade, um retiro de homens com uma turma da Bélgica, Alemanha, Suécia, Noruega, Dinamarca, Canadá, né? Então foi algo muito especial. Éramos quase 100 homens juntos ali e sempre o Senhor se manifesta com a glória dele. Então quero muito agradecer tanto as orações, as intercessões por essas viagens meio doidas, né? Sempre é um desgaste muito grande. Voltamos e aí fomos direto para Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, norte do Rio de Janeiro. E a Marta ia comigo, mas em função, né, de algumas situações ela teve que ficar. E ali tivemos com a amada igreja num retiro e os irmãos mandaram muitos abraços. A turma aqui de Campos, os líderes estiveram com vocês no último retiro de pastores. Eles vieram, né, e estiveram com vocês e eles guardam com muito carinho, né, a lembrança da amada igreja aqui em Canoas. Amém? Então um abraço muito especial, tanto ali da Escandinávia como dos amados irmãos dessa amada igreja muito avivada, né, com muitas crianças, né, das quais muitos foram batizados no Espírito Santo e foram cheios da presença do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, uma graça de Deus, e sem dúvida nós reconhecemos a importância da tua intercessão, dessa retaguarda que nós tanto precisamos, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, levanta as tuas mãos e ora comigo. Queremos receber da tua parte essa palavra, Senhor, uma palavra tão doce acerca de uma tão grande salvação que é executada por um tão grande Salvador. Obrigado, Senhor, diante da tua vinda, queremos ouvir cada uma das tuas advertências para cada um de nós. Queremos tomar muito a sério a palavra de estarmos de fato preparados para a tua volta, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nessa semana tivemos juntos com os colegas e diante disto, como nós estávamos já programados para também estarmos acolhendo aqui juntos a vinda do Dani, da Tiele, da família, né? Foi muito interessante que mais ou menos assim, um dia eu estava subindo lá e o Davi diz assim, farfar, que é avô em sueco, ele diz, sabe que agora nós não vamos mais congregar em Porto Alegre, nós vamos congregar em Canoas. Aí disse, é? Fiz aquela cara, né? Claro que a gente estava acompanhando todo o processo. Eu creio que ele falou algo assim, não estou querendo exagerar nada, né? Mas ele disse, nós vamos ser missionários em Canoas. Aquele tuquinho de gente, né? 6 anos, e ele com consciência, ele estava muito consciente que agora a casa dele, a igreja, era aqui em Canoas e que eles como família estavam sendo enviados para cá. E aí, claro, me lembrei dos meus pais que já estão na glória, Godoy e Vitória, que vieram há mais de 50 anos para serem missionários aqui no Brasil. E de geração em geração, família do Dani e da Tiele, né, nossos queridos, e agora os filhos deles, com essa consciência de que todos somos missionários na casa de Deus, enviados para servir, para recebermos, mas também para abençoar e sermos abençoados e plantados na casa do Senhor. Então é uma alegria junto com o Sérgio e a Beth, né, eles já têm uma ala canoense aqui, né, e nós sempre falávamos que tanto do Michael, a gente pensava que o Michael vinha, né, porque o Michael era um pé-que-leque para cá estar, né, sempre estava em qualquer encontro, estava junto, mas há muitos anos o Dani tem cooperado aqui com a Tiele, junto com os jovens e adolescentes, então ver esse processo, algo genuíno de Deus, onde eu como pai fiquei bem à parte, assim, para não forçar, não fazer nada, mas deixar que o Espírito Santo conduzisse tudo, trazendo convicção,
direção e confirmação da parte do Senhor. Então, uma alegria esse estreitar mais ainda com a amada igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero te convidar a abrir o livro de Hebreus. Quando os irmãos me falaram sobre a ceia, sobre estarmos aqui, o Espírito Santo me trouxe para o livro de Hebreus, que é uma carga há muitos anos. Me lembro que o Gilberto Daniel me presenteou com um comentário de Hebreus de Griff Thomas, e outro que eu recebi de um amado irmão também, de Andrew Murray. E ali, relendo há muitos anos atrás, a respeito do livro de Hebreus, me veio o desejo nessa manhã de destacar tanto a sobreexcelência dessa tão grande salvação, mas também essa majestade e excelência do nosso amado Senhor Jesus, esse tão grande Salvador, que executou uma tão grande obra por cada um de nós. E é de assombrar pelo Espírito Santo o cuidado de Deus sobre nós, porque depois eu quero repartir 5 advertências que todos os comentaristas trazem a respeito desse livro, e obviamente só vou mencionar e vou fazer algum destaque, mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos trazer uma herança nessa manhã, e um sacudir nessa continuidade, para que essa amada congregação se encontre, e a cada um de nós, eu inclusive, possamos afirmar: já estou preparado para a vinda de Cristo. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 3, o apóstolo aqui, que escreve a carta pelo Espírito Santo, a gente não sabe se foi Apolo, se foi Barnabé, se foi o próprio Paulo, mas pelo Espírito Santo, ele diz: por essa razão, capítulo 2, versículo 3, versículo 1, importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aqui está a primeira advertência, mas antes de entrar nelas, quero destacar, versículo 3 vai dizer: como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Aqui, capítulo 2, versículos 1 a 4, nós encontramos essa expressão que continuamente nós voltamos para ela: uma tão grande salvação. Você pode dizer isso em voz alta comigo? Uma tão grande salvação. Mais uma vez, uma tão grande salvação. E aqui, obviamente, para gerar uma tão grande salvação que atinge o nosso espírito, nossa alma e corpo, não somente nos salva no presente, mas nós vamos ver que é uma salvação eterna. Aqui também nós encontramos o autor dessa salvação. Aqui nós encontramos o Pai, aqui nós encontramos o Filho, e aqui nós encontramos o Espírito Santo. A palavra fala que essa palavra foi proclamada pelo Senhor. Então foi o Senhor que anunciou essa tão grande salvação, o Senhor Jesus. A palavra afirma que o próprio Pai foi testemunha. Eu fico imaginando a alegria do Pai, vendo o Filho em tudo obediente, realizando essa obra da cruz, sendo encarnado aqui na terra como o Verbo eterno, agora tabernaculou entre nós, viveu no meio da humanidade, andou sobre este mundo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte. E a palavra fala que Deus testemunhou, ungindo o Filho, aleluia, e o Espírito Santo se manifestou com poder e com autoridade, manifestando sinais, prodígios, milagres,
aleluia, distribuições, que é a mesma palavra, manifestação do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O Filho proclamou, o Pai testemunhou, e o Espírito Santo confirmou a palavra, com sinais, com prodígios e vários milagres, distribuindo o Espírito Santo sobre o Filho, mas também sobre nós, a amada igreja. Você pode mais uma vez dizer comigo, uma tão grande salvação. Aleluia. Agora vem comigo para Romanos 7:25, vai nos falar também dessa excelência de nosso tão grande Salvador. Capítulo 7, versículo 22 em diante, vai dizer: Jesus, Ele se tornou fiador de uma superior aliança. O seu sacerdócio continua para sempre. É um sacerdócio imutável. Fala no versículo 24. Por isso também, Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. 7:25 agora. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Uma outra versão fala salvar completamente, salvar para sempre, total e absoluto. É uma salvação ilimitada, salvar a todos e a cada um. Aleluia. Referência, 7:25. Hebreus. O que eu falei? Que bom que vocês estão atentos. Perdoe-me. Estou empolgado aqui. Hebreus 7:25. É que também o livro de Romanos vai dizer que Ele intercede por nós. Saída pela tangente. Eu não sei o que vem no teu coração, mas o meu coração se enche do Espírito quando eu leio essa palavra de que a destra do Pai, no trono de Deus, o Senhor Jesus vive para interceder por ti e por mim. E Ele é poderoso para nos salvar totalmente, completamente, inteiramente, para todo sempre. Por isso que quando a Aninha me perguntou qual era o título, eu disse: uma tão grande salvação e um tão excelente Salvador, que se manifestou pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Deixa decantar no teu espírito. Ele é poderoso para te salvar totalmente. Nada nem ninguém vai impedir essa obra de ser realizada na tua vida. O Senhor determinou uma salvação completa e plena. Ela é absoluta e total. Ela triunfa sobre todo o poder do pecado. Ele triunfa sobre todo o poder de Satanás, dos principados e potestades. O Senhor, através da sua aliança conosco, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Você pode virar para a pessoa que está no teu lado e dizer: uma tão grande salvação e um tão grande Salvador. Capítulo 2, versículo 10 vai dizer que Ele é autor, original, capitão e príncipe da nossa salvação. Convinha, capítulo 2, tudo em Hebreus, versículo 10, que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento, o autor da salvação
deles. Jesus, Ele é autor, Ele é capitão, Ele é príncipe da nossa salvação. E capítulo 5, Hebreus, versículo 9, vai dizer a mesma expressão, que Ele é autor da salvação eterna. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, Ele é autor da nossa salvação. E a palavra nos afirma que não é só uma coisa que vale por essa vida aqui, nessa terra, neste mundo, mas é uma salvação que ultrapassa e se estende por toda a eternidade. Você diz amém? Ele é mediador, fiador de uma superior aliança. Capítulo 8 de Hebreus, versículos 1 em diante, vou só pensar aqui, fala aqui o essencial das coisas, que em todo esse livro narra. Ele diz que nós possuímos tal sumo sacerdote, que está sentado à destra do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo. Versículo 6 vai dizer: obteve Jesus agora o ministério mais excelente, quanto é Ele também mediador, é aquele que faz a mediação entre Deus e os homens, entre homens e Deus, de uma superior aliança, instituída em superiores promessas. Obrigado, Senhor Jesus. Um ministério mais excelente. Como se não bastasse, capítulo 9, 12, vai nos falar que então, não por meio de sangue, de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eu não sei como funciona, mas eu sei que no terceiro céu há um tabernáculo celeste. A figura do tabernáculo humano que Moisés erigiu e construiu no meio do deserto é uma sombra e figura da realidade espiritual, aonde o Senhor penetrou e ali trouxe o seu próprio sangue diante do propiciatório celestial, para ali o sangue de Cristo obteve uma eterna redenção. Versículo 14 vai dizer, do mesmo capítulo 9, vai nos falar que Ele agora é, versículo 14 e 15, por isso mesmo Ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para perdão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança daqueles que têm sido chamados. Uma eterna salvação, uma eterna redenção. Ele é capaz de nos salvar totalmente para todo sempre e para nos dar uma eterna herança entre os santos e remidos pelo sangue do Cordeiro. E para completar essa introdução, Hebreus 13 vai nos falar do grande pastor das ovelhas, que a partir da sua obra realizada na cruz, capítulo 13, versículo 20 e 21, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, nos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirmos a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Eu quero exaltar Jesus,
o autor da glória, o autor da nossa salvação eterna. Ele é mediador de uma superior aliança, de uma nova aliança, e a palavra nos fala de uma eterna aliança. Nos executou uma eterna redenção e nos introduziu numa eterna herança. Posso ouvir um aleluia aí? Eu sei que tu não entendeu nada ainda, porque nossos olhos estão tão restritos a este mundo. Mas eu te falando que por toda a eternidade, por todos os tempos, quando o tempo extingue e não existe mais, o Senhor diz: eu vos tenho te chamado como filho para desfrutar da comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, para todo sempre, pelo sangue derramado do meu Filho, pelo corpo partido por Ele, eu te incluo nessa eterna aliança. Diante disto tem 5 advertências. E pelo Espírito Santo eu estava tremendo no meu espírito, ouvindo o Espírito Santo conduzindo o louvor, as palavras proféticas, confirmando essa palavra. A primeira advertência está em Hebreus 2, que acabei de ler para ti na introdução. Volta para ela. Hebreus capítulo 2, versículo 1, vai nos dizer que por essa razão nos importa com mais firmeza ainda que nos apeguemos às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. No original aqui, desviar é ser levado pela correnteza. Olhando para o Sérgio, eu sei que o Sérgio gosta muito de pescar, geralmente no meio do rio com um barquinho. O que acontece quando tu deixa o barco no meio do rio, sem âncora? Ele é levado pela correnteza, não precisa fazer força nenhuma, é só levado. Para pescaria, tudo jóia, mas na vida cristã, não pode ser assim. O alerta do Senhor diz: nos importa pegar com mais firmeza as verdades, e a verdade que é Jesus, com mais firmeza, para que não sejamos levados pela correnteza. E contextualizando com o cântico do Dani Souza, não sendo conformado com este mundo, não sendo adequado às coisas deste mundo, não deixando que o mundo vai nos formatando de acordo com ele, andando atrás de diversão, entretenimento, prazeres, distrações, ocupações deste mundo, sendo levado pela correnteza. Para se perder, na verdade, não precisa fazer muita coisa, é só não fazer nada. É não fazer nada. É só deixar você ser levado pela correnteza, e você vai se perder, e vai perder o rumo, e vai perder o alvo. Agora, para acertar o alvo, você precisa prosseguir firmemente em direção ao alvo. A palavra fala: nos esforçando diligentemente para nos esticar e conquistar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, deixando as coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de nós estão. É extremamente lindo quando você vai entrando na palavra, e eu tenho que me cuidar para não entrar em minúcias aqui, mas qual é a correção dessa primeira advertência? Não ser levado à deriva, não ser levado pela correnteza deste mundo. Está em Hebreus capítulo 6. Ele fala a respeito de lançar a âncora. Sempre me lembro do Telmo. Telmo gosta demais dessa expressão aqui, dessa palavra. Ele tem ministrado várias vezes para nós lá em Porto Alegre. Capítulo 6, versículos 18, 19 e 20. Para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, temos forte alento, tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus,
como precursor, pioneiro, entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Para não sermos levados à deriva pela correnteza deste mundo, pelos pecados, pela carnalidade, na adaptação dos valores deste mundo, nós precisamos lançar a âncora, só que em vez de lançar para baixo, nós lançamos para cima, penetra além do véu, é ancorado na pessoa de Cristo Jesus. A primeira advertência, por essa razão, querido amado, igreja de Canoas, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Você diz amém? Nele, nossa âncora está firmada na pessoa de Cristo Jesus. Ele é autor da nossa salvação eterna. Ele é a nossa esperança e nós lançamos a nossa segurança em Cristo Jesus. A segunda advertência está no capítulo 3. Quando fala a respeito desse cuidado. Versículo 12, Hebreus. Tendo cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer um de nós, estou colocando no contexto de nós, perverso coração de incredulidade, que nos afaste do Deus vivo. Estamos diante da volta do Senhor, estamos nesse preparar de Deus em cada um de nós. E a segunda advertência vai nos falar então, de que cada um de nós, no dia que se chama hoje, possamos nos exortar mutuamente, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós sejamos endurecidos pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo Jesus. A segunda advertência nos fala a respeito de sempre ter uma manutenção e um check-up do nosso coração. Nesses dias, falando com a Marta, está chegando a época do ano onde eu sempre faço todo um checklist aqui da minha saúde. Melhor prevenir do que remediar. Então, minha formatação é sempre essa. Eu vou cuidar. Eu quero que esse templo do Espírito possa servir ao Senhor por muitos anos ainda. Mas nós precisamos também fazer um check-up do coração espiritual. Jamais haja em qualquer um de nós um perverso coração de incredulidade, de dúvida, que nos afaste do Deus vivo, e que a sedução e o engano do pecado não venha endurecer o teu coração de tal maneira que tu não possa mais achar lugar de arrependimento, nem tempo de arrependimento. A palavra fala de duas coisas: lugar e tempo. Eu não quero provocar a ira do Senhor, eu quero ir correndo quando Ele me fala de qualquer pecado na minha vida. Não posso permitir que o meu coração seja endurecido. O contexto aqui, você pode ler em casa, vai dizer: não endureça o teu coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Hoje, assim diz o Espírito, versículo 7, se ouvires a voz do Senhor. Capítulo 4 vai dizer a mesma coisa a respeito da necessidade de nós entrarmos no descanso e na confiança. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sempre tem uma resposta nossa. Na primeira advertência, eu preciso agora me apegar com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que delas jamais me afaste, e eu preciso lançar a âncora em Cristo Jesus e nas verdades dele, para que nada me afaste dessa verdade. A segunda, aqui a advertência, me leva a ter um ouvido atento, um ouvido aberto ao Espírito Santo, aos meus irmãos, à palavra de Deus, às circunstâncias.
e ao mesmo tempo não permitir que no meu coração entre um perverso coração de incredulidade. Ontem à noite estávamos em Porto Alegre ministrando, foi um mover muito lindo do Espírito. Samir tinha me convidado para ministrar um pouco sobre como ouvir a voz de Deus, e no final, uma discípula querida, uma jovenzinha veio e me pediu: John, ore por mim e põe as mãos sobre a minha cabeça, porque eu luto com um espírito de incredulidade. Jovenzinha, 20 e alguma coisa. Eu não consigo confiar que Deus é poderoso sobre a minha casa, família, casamento. Eu luto com incredulidade sobre esse assunto. E depois de ouvi-la, impus as mãos sobre a cabeça dela, repreendendo: fora todo espírito de incredulidade. Fora todo diabo aqui, em nome de Jesus, que tira de nós a confiança, a certeza de que aquele que começou uma boa obra, Ele vai completá-la, e o Senhor só tem o melhor para cada um de nós. Nessa manhã eu tenho certeza que o Senhor vai mexer contigo sobre alguma dessas advertências, e tu precisa fazer o check em cada uma delas. Senhor, eu quero ser livre de um coração enganado pelo pecado. Eu não quero permanecer na obra do pecado e na repetição da queda do pecado. Eu quero ser livre, porque o pecado vai me endurecer, vai gerar incredulidade e vai me afastar do Deus vivo. Qual é a resposta? Mesmo o capítulo 3 vai dizer: santos irmãos, versículo 1, que sois participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E o versículo 14 vai dizer: porque nós temos nos tornado participantes de Cristo. Que versículo lindo! Cooperadores, companheiros com Cristo. Eu te convido já a levantar teus olhos e considerar atentamente a tua vocação celestial. O apóstolo e o sumo sacerdote da nossa fé, Jesus. Nada, nem ninguém vai me afastar do alvo de Deus. Você diz amém? Faz um exercício comigo, levanta teus olhos. Quero contemplar e considerar o autor da minha salvação. A terceira advertência está em Hebreus capítulo 5, e vai mexer com todos nós, porque eu escutei o anúncio do Roberto aqui sobre discipuladores, e eu brinquei com a Dalge: então é para toda a igreja. Você diz amém? Ou você já está, ou você vai estar. É para todos. Hebreus capítulo 5, versículo 11 até 6, 12, vai nos falar de uma estagnação espiritual. O perigo de você ficar engessado na fé e na carreira espiritual. Preguiçoso, indolente, diz numa versão. Capítulo 5, versículo 11, a respeito temos muitas coisas a dizer, difíceis de explicar. Por que difícil? Não é porque a palavra é difícil de explicar, mas porque vós vos tornado tardios em ouvir e aprender. A terceira advertência aqui vai nos falar a respeito dessa estagnação, de que, como efeito, quando devia ser mestres, pais espirituais, atendendo o tempo decorrido, temos novamente necessidade que alguém vos ensine de novo. Qual é os princípios básicos, os fundamentos da palavra de Deus? Necessitando de leite, e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é ainda inexperiente na palavra,
porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para os pais espirituais, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ontem uma das perguntas que o Samir me conduziu ali num bate-papo foi: como aprender a ouvir a voz do Espírito Santo? Tendo as tuas faculdades do Espírito, a tua intuição, a tua consciência e a comunhão com Deus, discernindo a voz do Espírito Santo, pela prática, as faculdades exercitadas do teu homem interior, para escutar a voz de Deus, deixando o estágio de criancice, de infância. Não tem nenhum problema ser criança em tempo de criança. Sou apaixonada por aquela guriazinha ali, as duas, né? Tanto a Tiele como a menor, mas ali a Sara ali, né? É Shaya, ela fala, né? É uma coisa mais linda. Eu não sei como é que eu cresci com só guris lá em casa, né? Mas quando vem uma guria assim, ela te enrola, né? Porque ela pede e eu dou. Até metade do reino, né, Sérgio? A gente dá picolé, dá suco, dá qualquer coisa. Porque aquela carinha ali, né? É coisa mais linda, né? E ela é assim como o Davi é uma repetição do Daniel, a Tiele ali, a Sara está ali olhando ela sabe que está falando dela ali, né? Sabe. Vai fazer 2, né? Daqui um pouquinho, né? Está exatamente na idade dela, fazendo o que ela tem que fazer como criança. Agora seria uma catástrofe ela com 22, se comportando como 2. E infelizmente, no meio da igreja, claro que não em Canoas, não. Tem gente que atendendo ao tempo decorrido, ainda só bebe leite. Não saiu ainda da mesmice e da estagnação. Quando o capítulo 6 entra e avança, ele vai dizer, deixando os fundamentos: prossigamos rumo à maturidade, sigamos, pois, avante. E no versículo 10, 11 e 12, ele vai dizer do capítulo 6, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Cada discipulador, cada liderança de crianças, jovens, do amor que evidenciastes para com seu nome, para com a pessoa de Cristo, pois servistes e ainda servis aos santos. Agora nosso desejo, porém, é que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, esforço, dedicação, entrega, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Aqui vem de novo o mesmo capítulo 5, 11. Deixem de ser preguiçosos, tardios em ouvir, espiritualmente neutros, passivos, fracos, apáticos, preguiçosos. A terceira advertência: você precisa se dar conta se tu começou a puxar o freio de mão, colocar a marcha no neutro e deixar apenas descer. O problema é quando tu está subindo e aí tu volta. E a volta e a descida é só para baixo. Para subir você precisa ligar o motor, precisa engrenar, você precisa de empenho, dedicação, diligência. A terceira advertência é contra uma estagnação espiritual, contra uma degeneração espiritual, contra uma apatia, que é a característica dessa nossa presente geração. Uma apatia, uma mesmice, uma apenas ficar assistindo outros. Outro dia, acho que foi o Dani que falou, às vezes no Instagram, a gente põe lá um monte de coisas que mostram uma efusividade. Mas no real, a gente está com cara de peixe. Não levanta a mão, não dança, não empenha, não se entrega, não busca os perdidos, não discipula, não abre a casa, não avança para a maturidade.
o Senhor chama a amada igreja, a congregação em Canoas, para sairmos dessa estagnação. Amém, amados? Queria chamar a igreja toda para dia 24. Todos somos discipuladores e pré-discipuladores. Há uma colheita nesses últimos dias que antecede a volta do Senhor. E eu quero estar com a mão no arado, com o olhar rumo ao alvo, com a mão no trabalho. Quando o Senhor chamar, Ele vai me encontrar dessa forma, tomando a cruz, negando a mim mesmo, seguindo a Jesus, e não sendo levado pela correnteza, e não permitindo um coração endurecido. Eu sei que tem jovens, casais, adolescentes, pessoas de mais idade, que precisam se arrepender. Senhor, basta ao tempo decorrido, eu quero avançar. Amém? Vai apertar um pouco mais o cinto. A quarta advertência. Hebreus 10. No contexto daquela palavra tão gostosa, do versículo 19 em diante, onde temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Capítulo 10, versículo 19, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, pela sua carne, pelo seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, coração purificado de toda má consciência, nenhum coração endurecido pela incredulidade, nada de bloqueio de não ouvir a voz de Deus, porque nós queremos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, e consideremos-nos, encorajemos-nos, estimulemos-nos, provoquemos-nos uns aos outros, para nos estimular o amor e as boas obras, e jamais, digo eu aqui, deixamos de congregar, como às vezes é costume de alguns. Antes façamos admoestações, como eu estou fazendo contigo aqui, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Onde está a advertência? Capítulo 10, versículo 36, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Temos necessidade, como efeito, de perseverança, para que, havendo feito a vontade do Senhor, alcancemos a promessa. Olha só a palavra: pois dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Só o Espírito Santo pode preparar o cântico, as palavras proféticas, com o texto que o Senhor estava me separando para ministrar sobre a tua vida. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma do Senhor. Nós, porém, nós não somos dos que retrocedem para perdição, somos, entretanto, da fé, para conservação e salvação da nossa alma. A quarta advertência está num contexto de retroceder, de dar as costas ao Senhor, de viver deliberadamente em pecado. Versículo 26 vai dizer: se vivemos deliberadamente. Senhor. Já havia uma advertência de não permitir o coração incrédulo e enganado pelo pecado. Aqui ele fala que se eu escolho viver deliberadamente no pecado, eu estou retrocedendo e dando as costas ao Senhor. Senhor amado, não posso retroceder. Eu sou daqueles que não retrocede.
Nós, porém, não somos do que retrocede para a perdição. Você pode falar para a pessoa que está no teu lado: eu não vou retroceder, eu vou avançar. Eu quero continuar vivendo pela fé. Obrigado, Senhor. Porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e ele não tardará. Qual é o remédio? Para não retroceder e não estagnar em algum pecado, e não provocar, não abusar da misericórdia e da graça de Deus, voltando, caindo, repetindo o pecado, porque nisso eu posso me endurecer e me afastar e retroceder para a perdição. Mas o Senhor nos dá 3 expressões aqui. Em inglês se torna muito evidente: let us, vamos nós. Versículo 22, versículo 23 e versículo 24 do capítulo 10. Vamos nós nos aproximar do Santo dos Santos, com sincero coração, com plena certeza de fé, coração purificado de toda má consciência, lavado o corpo com água pura pelo batismo e pela palavra. Aproximemo-nos continuamente do Santo dos Santos, do grande e do sumo sacerdote. Guardemos nós a firme confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, Ele é fiel. Vamos nós nos considerar firme a confissão. Ele começa com a fé, com a esperança. E no versículo 24, consideremos-nos. Let us também, vamos nós também nos considerar uns aos outros e nos estimular ao amor e às boas obras. A fé, a esperança e o amor vai nos guardar de retroceder. E eu digo, nem para dar impulso eu vou retroceder, nem para pegar base eu vou retroceder. Eu vou permanecer e vou seguir para com todos aqueles que estão comigo diante do Senhor, junto com meus irmãos. Vem comigo e te aproxima cada dia do Santo dos Santos. Viva no Santíssimo Lugar. Vem comigo guardar a confissão da esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Ele está à direita do Pai, intercedendo por ti cada dia. E vem comigo nos provocar ao amor e à prática das boas obras, não deixando de congregar. Antes, advertimos, admoestamos, encorajamos a cada um para permanecer na fé, em nome de Jesus. Você diz amém? Mais uma vez diga comigo: eu não sou daqueles que retrocedem. Eu sou da fé, para salvação da minha alma. Essa ousadia e confiança tem grande galardão. Em quinto lugar, Hebreus 12, versículo 25, vai dizer: tende cuidado, não recuseis ao que te fala. E eu não estou falando de mim, estou falando de Jesus, o mediador da nova aliança, daquele que fala das coisas superiores. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviemos daquele que dos céus
nos adverte. Nessa manhã há uma voz celestial, a voz de Cristo pelo Espírito Santo, nos advertindo: filho meu, não seja levado pela correnteza. Não permita teu coração endurecer com qualquer tipo de pecado e com a incredulidade. Não fique estagnado na jornada da fé, mas avance para as coisas que diante de ti estão. Eu te chamo para a paternidade, para a maturidade, para exercício das tuas faculdades espirituais. E o Senhor ainda completa aqui: não retroceda, não vire as costas. E aqui de novo, não seja surdo à voz que vem do alto: tende cuidado, não recuseis o que vos falo. Filho, o contexto e é mundanismo. Versículo 14, 15, 16: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém seja faltoso, mas atende diligentemente, guardando-se na graça e não se separando da graça de Deus, não permitindo que alguma raiz de amargura brote no teu interior. Não haja ninguém impuro, pornografia, impureza, sério, Esaú, o qual por um repasto vendeu o direito da primogenitura. Não rejeiteis o que vos fala do céu. O antídoto. Por isso nós, recebendo um reino inabalável, nós vamos reter a graça, na qual nós vamos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nós sabemos que o nosso Deus é fogo consumidor, e Ele vai queimar tudo aquilo que não é dele em nossa vida, para que nós possamos ser levados para a eterna glória e habitação. Eu quero te concluir com algo muito doce. Mais uma vez te convidar a levantar os olhos e olhar para Jesus. Capítulo 12 vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aqui de novo vem autor, capitão, príncipe, aquele que vai completar a obra em nossa vida. Começou e vai completar. A palavra em línguas que o Senhor nos deu: Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Só me dei conta agora. Senhor, eu quero me desembaraçar de todo peso e pecado que tenazmente me tenta impedir de me apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Eu quero atentar, focar, firmar o meu olhar nesse tão excelente e grande Salvador. Nada vale a pena neste mundo me entreter, me desviar, me afastar, me fazer retroceder e tapar os meus ouvidos para não escutar aquele que me fala do céu. Em nome de Jesus, não recusais aquele que nos fala nessa manhã, que é o próprio Deus, por meio do seu Filho, através do Espírito. Mas hoje, enquanto que se chama hoje, vamos nos encorajar fortemente uns aos outros, para que seja extirpado qualquer coração incrédulo, endurecido pelo pecado, porque nós vamos adiante, a maturidade, seguindo para o alvo, para sermos conformados à imagem do seu Filho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Queria chamar o Emir e a equipe mais uma vez. E vamos cantar duas canções. Uma
é da sobreexcelência de Cristo. Ele é mais que a sombra, Ele é a essência. E depois emendamos direto. Agora, pela fé, mais uma vez, eu quero proclamar: já estou preparado, porque eu estou atendendo a cada uma dessas 5 advertências, em nome do Senhor Jesus. Rapidamente, vem galera, vamos nos colocar em pé. Logo mais as crianças vão descer para a gente cear juntos. Obrigado, Senhor. Enquanto que os irmãos pegam os instrumentos, abraça o irmão que está no teu lado e profetiza para ele, dizendo: hoje, não endureça teu coração. Não deixa o pecado te enredar. Não deixa a incredulidade se instalar. Não pense em abandonar, em retroceder. Vem para o alvo, rumo à maturidade. Avancemos adiante, diz o Senhor. Obrigado, Senhor.